A busca por controle absoluto. Toda pessoa busca amor, cuidado e compreensão em um relacionamento, mas algumas procuram apenas uma coisa: controle total sobre o parceiro. Para isso, não hesitam em usar qualquer meio necessário para impor sua vontade. Por isso, é essencial reconhecer desde cedo se o parceiro é sincero ou um manipulador habilidoso. Quanto antes isso for identificado, melhor será para o bem-estar mental e físico. Relações com esse tipo de pessoa podem levar a consequências inesperadas, desde ansiedade e depressão até lesões físicas, e em casos extremos, desfechos fatais. Quem era Diana Dove? Diana Dove pensou ter encontrado o amor de sua vida em Mike Jones, um bem-sucedido bancário. Ele parecia perfeito, inteligente, bonito, ambicioso e ocupando uma posição de prestígio. Mike se apresentava como confiável, gentil e atencioso, mas logo mostrou sua verdadeira face, revelando-se uma pessoa fria e sem coração. Quando Diana tentou se libertar, não conseguiu perceber o perigo que corria, acreditando que ele nunca a machucaria. Infelizmente, essa confiança teve um preço trágico. Diana nasceu em 18 de abril de 1988, na pequena cidade de Penuelas, em Porto Rico. Seus pais se separaram quando ela ainda era um bebê, e seu pai nunca mais demonstrou interesse em sua vida. Alguns anos depois, sua mãe, Helena Dove, mudou-se para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, deixando Diana aos cuidados dos avós. Após se estabelecer, Helena se casou novamente, em 2001, conseguiu trazer Diana, então com 13 anos, para viver com ela e seu novo marido em Vero Beach, na Flórida. Ao chegar aos Estados Unidos, Diana não falava inglês, mas logo se adaptou. Ela frequentou uma escola regular, fez amigos rapidamente, em poucos meses, já se comunicava em inglês. Em 2 anos, dominou o idioma com fluência quase nativa. Diana era conhecida por sua dedicação aos estudos, o que lhe garantiu uma vaga em uma prestigiada faculdade de medicina. Desde jovem, ela sonhava em trabalhar na área da saúde, sentindo-se chamada para cuidar dos outros. Após se formar, Diana começou a trabalhar como enfermeira no setor de oncologia de um grande hospital. Seus colegas a descreviam como profissional responsável e altamente competente, enquanto os pacientes eram gratos por sua atenção e compaixão genuínas. O início do relacionamento. Em 2013, Diana conheceu Mike Jones em um bar na costa de Vero Beach. Ele tinha 6 anos a mais que ela, era formado em Direito pela Universidade de Miami e trabalhava no Departamento de Gestão de Fortunas do PNC Bank. Mike rapidamente conquistou a atenção e confiança de Diana, mostrando-se encantador, generoso e divertido. Pouco tempo após o primeiro encontro, começaram a namorar, e o relacionamento evoluiu rapidamente. Em poucos meses, decidiram morar juntos. Inicialmente, os pais de Diana ficaram satisfeitos com a escolha da filha. Mike parecia educado e inteligente, mas, segundo sua mãe, Helena, Diana nunca demonstrou estar profundamente apaixonada por ele. Ela o via como uma boa companhia, mas não como um grande amor. Mudanças no comportamento de Diana. Com o passar do tempo, Diana começou a mudar. Tornou-se mais reservada e distante, visitando os pais com menos frequência, mesmo morando a apenas 20 minutos de distância. Ela também se afastou dos amigos. Segundo sua melhor amiga, Emily, Diana sempre atendia rapidamente às chamadas de Mike. Se ele pedisse que ela voltasse para casa, ela obedecia sem questionar. Diana nunca reclamava abertamente do namorado, mas frequentemente parecia triste e tensa. Às vezes, confidenciava a Emily que queria terminar o relacionamento, mas não sabia como. 2 meses após começarem a morar juntos, os comportamentos controladores de Mike se intensificaram. Ele monitorava todos os passos de Diana, proibia encontros com amigos e exigia detalhes sobre onde ela estava e com quem. Mike frequentemente vasculhava o celular de Diana, verificava chamadas, mensagens e redes sociais. Se ela quebrasse alguma de suas regras, ele iniciava discussões que rapidamente escalavam. Um chamado que salvou uma vida. Em 30 de abril de 2014, um vizinho preocupado ligou para os serviços de emergência relatando uma briga intensa no apartamento ao lado. Ele já havia testemunhado discussões antes, mas, desta vez, parecia que a situação poderia se tornar perigosa. Quando a polícia chegou, Mike atendeu a porta e explicou calmamente que o barulho era resultado de jogos de encenação entre ele e Diana. Diana saiu do quarto visivelmente abalada, com lágrimas no rosto e marcas no pescoço. Apesar do medo, ela afirmou que tudo estava bem,
mas pediu para pegar alguns pertences e sair com os policiais. Diana não apresentou queixa, alegando que o incidente já estava resolvido. Após o episódio, Diana voltou para a casa dos pais e tentou romper de vez com Mike. No entanto, ele não estava disposto a deixá-la ir. Começou a persegui-la, ligando incessantemente, enviando mensagens e tentando encontrá-la. Ele alternava entre pedir perdão e ameaçá-la, tentando manipular Diana para que voltasse. A noite fatídica. Apesar das tentativas de se afastar, Diana não conseguia se livrar de Mike. Quase 2 meses após o término, ele continuava insistindo para reatar. No dia 19 de junho de 2014, Diana saiu com amigos para um bar local. Durante a noite, Mike ligou, dizendo que estava por perto e pedindo para conversar. Relutante, Diana concordou, acreditando que um encontro em público seria seguro. Ela se sentou com Mike em uma mesa separada, onde conversaram por um longo tempo. Seus amigos não ouviram o que foi dito, mas notaram que ambos pareciam calmos. Quando os amigos de Diana decidiram ir embora por volta das 23 horas, ela garantiu que estava tudo bem e que ficaria um pouco mais com Mike. Essa foi a última vez que a viram viva. Por volta da meia-noite, Diana enviou uma mensagem à mãe, informando que não voltaria para casa naquela noite. Helena, sua mãe, não se preocupou imediatamente, pois confiava na responsabilidade da filha. No entanto, quando Diana não fez contato no dia seguinte e seu celular permaneceu desligado, Helena começou a temer o pior. Ela ligou para Emily, que contou que Diana havia deixado o bar com Mike na noite anterior. Preocupada, Helena tentou ligar para Mike, que atendeu rapidamente. Ele afirmou que Diana tinha passado a noite em seu apartamento, mas que ainda estava dormindo quando ele saiu para o trabalho. Mike garantiu que ela entraria em contato mais tarde. Depois dessa ligação, ele também desligou o celular, aumentando ainda mais a suspeita. O desaparecimento de Diana. Na noite de 20 de junho, Helena reportou o desaparecimento de Diana à polícia. Como Diana era adulta e não havia evidências imediatas de um crime, a busca só começou na manhã seguinte. A última localização do celular de Diana indicava a região onde Mike morava. A polícia visitou o condomínio de Mike, onde os pais de Diana já esperavam. Após baterem à porta e não obterem resposta, os detetives conseguiram um mandado de busca. No apartamento, não havia sinais de Diana nem indícios de luta. Ao investigar o histórico de Mike, descobriram que ele tinha um passado sombrio. Anos antes, havia sido condenado por perseguir e agredir uma ex-namorada. Ele mudou de sobrenome e se mudou para Vero Beach para começar do zero. Outras ex-namoradas relataram comportamentos obsessivos e agressivos semelhantes. A descoberta do corpo. As autoridades ampliaram as buscas e rastrearam o carro de Mike, que foi encontrado em um motel na região de Melbourne, cerca de 30 minutos de Vero Beach. Mike havia se hospedado no motel usando dinheiro e solicitando anonimato. A polícia o prendeu sem resistência, mas ele insistiu que não sabia do paradeiro de Diana. Enquanto isso, o carro de Diana foi encontrado no estacionamento de um shopping. No porta-malas, seu corpo estava enrolado, já em estado de decomposição devido ao calor. A autópsia revelou que Diana sofreu golpes na cabeça e foi estrangulada. O julgamento e a sentença. Em novembro de 2019, Mike Jones foi julgado por assassinato em primeiro grau. Durante o julgamento, ex-namoradas testemunharam sobre o comportamento abusivo de Mike. A promotoria apresentou fotos das marcas de agressão que Diana havia mostrado à amiga Emily. Apesar da defesa argumentar que o crime não foi premeditado, o júri considerou Mike culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, encerrando um caso marcado por controle, abuso e manipulação. Um padrão de manipulação e controle. Durante o julgamento, ficou claro que Mike Jones seguia um padrão de comportamento manipulador e controlador em todos os seus relacionamentos. Ex-namoradas descreveram como ele as isolava de amigos e familiares, monitorava suas atividades e rapidamente se tornava violento quando sentia que estava perdendo o controle. A promotoria destacou como Mike usava seu charme para mascarar sua verdadeira natureza. Ele inicialmente se mostrava carinhoso e ideal, mas, uma vez estabelecido no relacionamento, revelava-se obsessivo e possessivo. Esse padrão foi evidente no relacionamento com Diana, que tentou se afastar, mas acabou sendo tragicamente vítima de sua obsessão. A investigação pós-condenação. Após a condenação de Mike, surgiram mais detalhes sobre sua vida e outros incidentes preocupantes.
Foi revelado que ele havia mentido sobre diversos aspectos de seu passado, inclusive forjando histórias para obter empregos e manter sua imagem de homem de sucesso. Seu histórico de abuso contra mulheres era mais extenso do que inicialmente se pensava, com várias vítimas que nunca registraram denúncias por medo de represálias. A investigação também trouxe à tona a frieza com que Mike lidou com o crime. Desde o momento em que matou Diana até sua tentativa de se esconder em outro município, ele agiu de maneira calculada, tentando encobrir seus rastros. O uso de dinheiro em espécie, a compra de um celular descartável e a escolha de locais discretos para abandonar o carro de Diana foram indicativos de sua intenção de dificultar a investigação. O impacto sobre a família de Diana. A perda de Diana deixou uma marca indelével em sua família. Sua mãe, Helena, tornou-se uma voz ativa na conscientização sobre relacionamentos abusivos, participando de campanhas e palestras para ajudar outras mulheres a reconhecer os sinais de abuso antes que seja tarde demais. O julgamento e a condenação de Mike trouxeram algum alívio para a família, mas a dor da perda permanece. Helena frequentemente relembra a última mensagem de sua filha, enviada naquela noite fatídica, e se pergunta se poderia ter feito algo diferente para salvar Diana. Um caso emblemático. O assassinato de Diana Dove não foi apenas uma tragédia pessoal, ele serviu como um alerta sobre os perigos de relacionamentos abusivos e a importância de denunciar comportamentos controladores e violentos. A história de Diana continua sendo um lembrete doloroso de que, por trás de uma fachada de normalidade, podem se esconder perigos mortais. A sentença de prisão perpétua de Mike Jones garantiu que ele nunca mais terá a oportunidade de prejudicar outra pessoa. Entretanto, para aqueles que conheciam e amavam Diana, o verdadeiro consolo vem de manter sua memória viva e usar sua história para ajudar outras pessoas a evitar destinos semelhantes. A partir do julgamento, a narrativa do caso de Diana Dove se tornou um exemplo de como comportamentos abusivos e manipuladores podem passar despercebidos até que seja tarde demais. Durante o processo, os depoimentos revelaram o lado sombrio de Mike Jones, um homem que mascarava suas intenções sob uma fachada de sucesso e gentileza. O tribunal ouviu como ele utilizava táticas psicológicas para desestabilizar suas vítimas, mantendo-as em um ciclo de controle e dependência. A defesa tentou argumentar que o crime não havia sido premeditado, sugerindo que tudo ocorreu durante uma discussão acalorada. No entanto, as provas apresentadas pela promotoria, incluindo os relatos detalhados de ex-namoradas e a brutalidade com que Diana foi assassinada, desmentiram essa tese. A frieza com que Mike agiu após o crime, incluindo o esforço para ocultar o corpo e despistar a polícia, reforçou a conclusão de que ele planejou meticulosamente seus passos após o homicídio. Durante o julgamento, as fotos das marcas de agressão que Diana havia mostrado à amiga Emily foram exibidas como evidência da escalada de violência no relacionamento. Isso, combinado com as mensagens e ligações persistentes de Mike após o término, demonstrou como ele usava todos os recursos disponíveis para manter o controle sobre Diana, mesmo depois que ela tentou se afastar. O impacto do caso não se limitou à família de Diana. A comunidade em Vero Beach ficou profundamente abalada, especialmente aqueles que conheciam o casal e nunca haviam suspeitado do que estava acontecendo. O julgamento expôs a necessidade de maior conscientização sobre sinais de abuso emocional e físico, muitas vezes invisíveis para aqueles fora do relacionamento. Após a condenação, a mãe de Diana, Helena, dedicou sua vida a apoiar campanhas que ajudam mulheres a reconhecer os sinais de abuso e a buscar ajuda antes que seja tarde demais. Ela passou a trabalhar com organizações locais e nacionais, compartilhando a história de sua filha para que outras pessoas não enfrentem o mesmo destino. O caso de Diana Dove serve como um lembrete sombrio de que, muitas vezes, os perigos mais mortais vêm daqueles em quem mais confiamos. Ele sublinha a importância de quebrar o silêncio em torno de relacionamentos abusivos e de agir rapidamente quando os sinais de perigo aparecem. Para a família e os amigos de Diana, seu legado é uma combinação de tristeza e esperança, tristeza pela perda de uma vida jovem e promissora, mas a esperança de que sua história possa salvar outras. Mike Jones permanece encarcerado, mas o impacto de suas ações continua reverberando. A cada audiência de apelação ou revisão de sentença, a família de Diana revive os detalhes dolorosos daquela noite fatídica. Mesmo com a condenação garantida, o sentimento de justiça nunca é suficiente para apagar a perda. Diana foi lembrada não apenas por sua tragédia, mas por sua dedicação à profissão e por sua compaixão pelos outros. Seus ex-colegas no hospital frequentemente realizam eventos em sua memória, arrecadando fundos para apoiar vítimas de violência doméstica. As histórias contadas por pacientes e colegas mostram uma jovem enfermeira que sempre colocava os outros em primeiro lugar, mesmo enfrentando seus próprios desafios.
O caso de Diana também trouxe mudanças importantes em como os casos de violência doméstica são tratados na comunidade local. As autoridades locais implementaram novas políticas para garantir que chamadas de emergência relacionadas a possíveis abusos recebam atenção imediata, mesmo que as vítimas inicialmente relutem em prestar queixa. Programas de treinamento foram estabelecidos para que policiais e assistentes sociais reconheçam sinais sutis de abuso emocional e físico. Emily, a melhor amiga de Diana, se tornou uma defensora vocal em campanhas de conscientização. Ela frequentemente compartilha sua experiência de ter testemunhado os sinais de abuso que Diana escondia e incentiva outras pessoas a falarem e buscarem ajuda. Para ela, a perda de Diana não pode ser em vão, e cada vida salva por meio da conscientização é uma maneira de honrar sua memória. Embora o tempo passe, a dor da perda permanece presente para aqueles que conheciam Diana. Sua história continua a ser contada como um lembrete de que a violência doméstica não tem limites, e que mesmo aqueles que parecem estar em relacionamentos estáveis podem estar vivendo um pesadelo oculto. A força e resiliência da família e amigos de Diana em transformar sua dor em ação destacam o poder da memória e da justiça em prevenir tragédias semelhantes no futuro. O legado de Diana se estende além das mudanças locais. Sua história ganhou atenção nacional, com programas de TV e documentários abordando os detalhes do caso, levantando discussões sobre a importância de reconhecer os primeiros sinais de abuso e manipulação. Especialistas frequentemente citam o caso como um exemplo de como indivíduos abusivos podem esconder suas verdadeiras intenções sob uma fachada de respeito e sucesso. A sentença de Mike Jones, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, garantiu que ele nunca mais pudesse causar dano a outra pessoa. No entanto, sua condenação não foi suficiente para apagar a dor de todos que amavam Diana. Para eles, a justiça serviu como um passo essencial, mas o vazio deixado por sua ausência é irreparável. Helena continua sua missão de conscientização, viajando pelo país para participar de conferências e compartilhar sua experiência. Ela espera que sua dor sirva de alerta para outras famílias, salvando vidas e encorajando vítimas a buscarem ajuda. Cada vez que uma mulher se afasta de um relacionamento abusivo por ter ouvido a história de Diana, Helena sente que está mantendo viva a memória de sua filha. Com o passar dos anos, os eventos em homenagem a Diana se tornaram um marco anual em Vero Beach. Amigos, familiares e membros da comunidade se reúnem para lembrar sua vida, celebrar seu espírito generoso e reforçar a mensagem de que o silêncio não deve ser uma opção quando se trata de violência doméstica. Diana Dove foi mais do que uma vítima de um crime terrível. Ela foi uma jovem brilhante, cheia de vida e sonhos, que deixou uma marca profunda em todos ao seu redor. Embora sua vida tenha sido interrompida tragicamente, seu impacto continua vivo, inspirando mudanças e salvando vidas. Sua história é um poderoso lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, há força em buscar justiça e lutar para proteger os vulneráveis. Com o passar do tempo, a comunidade de Vero Beach se uniu ainda mais em torno do legado de Diana. Memoriais permanentes foram erguidos em sua homenagem, incluindo uma bolsa de estudos para estudantes de enfermagem, ajudando jovens que compartilham do mesmo sonho de cuidar dos outros. Essas iniciativas não apenas mantêm viva a memória de Diana, mas também inspiram novas gerações a fazerem a diferença em suas comunidades. Helena frequentemente se encontra com famílias que passaram por experiências semelhantes, oferecendo apoio e compartilhando sua história. Ela acredita que, embora o sistema de justiça tenha feito sua parte, o verdadeiro impacto está nas vidas que podem ser mudadas ao quebrar o ciclo de violência antes que ele escale para tragédias irreversíveis. A cada aniversário da morte de Diana, vigílias são realizadas, trazendo à tona não apenas a perda, mas também a força de uma comunidade que se recusa a esquecer. Durante esses eventos, os participantes compartilham histórias, acendem velas e reafirmam seu compromisso de lutar contra a violência doméstica, lembrando que Diana é mais do que uma vítima, ela é um símbolo de resiliência e mudança. Para os amigos e familiares de Diana, o luto nunca termina completamente, mas eles encontraram maneiras de transformar sua dor em ação. Sua história continua a ser um farol de esperança e um lembrete de que, embora o mal possa deixar cicatrizes profundas, o amor e a solidariedade podem criar um legado eterno. Ao longo dos anos, a história de Diana tornou-se uma referência importante em iniciativas educacionais sobre relacionamentos abusivos. Escolas, faculdades e organizações comunitárias utilizam seu caso como material de discussão em palestras e workshops. Esses encontros têm como objetivo ensinar jovens a identificar sinais de abuso, reforçar a importância da comunicação aberta e encorajar vítimas a buscarem ajuda sem medo de julgamento ou represálias. A presença de Helena nesses eventos se tornou um pilar fundamental.
Sua dedicação em compartilhar a história de sua filha, mesmo diante da dor incessante, toca profundamente todos que a ouvem. Ela relata não apenas os momentos felizes de Diana, mas também os sinais de alerta que, na época, passaram despercebidos. Suas palavras ressoam como um apelo poderoso para que ninguém ignore comportamentos controladores, por menores que possam parecer. Mike Jones, por sua vez, permanece na prisão, onde seu comportamento continua a ser monitorado. Ele não demonstrou remorso público, e as autoridades acreditam que ele ainda representa um risco, caso algum dia fosse liberado. Suas tentativas iniciais de apelar contra sua sentença foram rejeitadas, e é improvável que ele volte a ver a liberdade. O impacto desse caso não se limita à família de Diana. Ele gerou mudanças importantes nas políticas de prevenção e resposta à violência doméstica, especialmente no estado da Flórida. Agora, qualquer relato de comportamento abusivo é tratado com maior seriedade, e as autoridades trabalham em parceria com organizações locais para fornecer suporte imediato às vítimas. Diana Dove deixou um legado que vai além de sua tragédia pessoal. Sua história inspira coragem e ação, lembrando a todos que mesmo as situações mais sombrias podem levar a mudanças significativas. A cada vida salva, a memória de Diana é honrada, reafirmando que sua luta, embora interrompida, continua a iluminar o caminho para um futuro mais seguro e compassivo. A história de Diana Dove permanece como um poderoso alerta sobre os perigos do abuso e a importância de agir rapidamente diante de sinais de controle e violência. Embora sua vida tenha sido tragicamente interrompida, seu legado continua a impactar profundamente todos aqueles que tomam conhecimento de sua jornada. Com cada memorial realizado e cada palestra ministrada, a mensagem principal é clara: o silêncio não é uma opção. Vítimas de abuso muitas vezes se sentem isoladas e impotentes, mas a história de Diana demonstra que há recursos, apoio e, acima de tudo, esperança. Sua mãe, Helena, continua a ser uma defensora incansável, trabalhando para garantir que a tragédia que abalou sua família possa servir como um catalisador para mudanças sociais duradouras. Embora o processo de cura seja contínuo, Helena, Emily e todos que amavam Diana encontraram força na ideia de que sua história está salvando vidas. Cada passo dado para aumentar a conscientização, cada campanha organizada e cada vítima que encontra coragem para sair de um relacionamento abusivo são testemunhos de que o impacto de Diana é eterno. O caso de Diana Dove não é apenas sobre perda e sofrimento. É uma história de resistência, de luta por justiça e de esperança renovada em um futuro onde ninguém mais terá que enfrentar o tipo de terror que ela enfrentou. Seu legado viverá em cada ato de bondade e coragem que sua memória inspira, lembrando a todos que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há força para ser encontrada na luta por um mundo mais seguro e compassivo.